A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 12 e versículo de número 41 ao 44, que vai nos dizer assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes nós pensamos que o pouco passa desapercebido aos olhos do Senhor. Mas aqui nós vemos de maneira clara que o Senhor não vê como os homens. Os homens, eles valorizam a quantidade. Os homens, eles valorizam aquilo que é muito, mas o Senhor não. O Senhor, ele vê de maneira diferente. Ele vê, irmãos, a intenção do nosso coração. Tem muitas pessoas que pensam: Senhor, eu vou parar de orar assim, porque o Senhor deve não estar nem recebendo. As minhas orações são 5 minutos, são 3 minutos. Eu vejo gente dizendo que ora 1, 2, 3, 4 horas de relógio, 5 horas, Senhor. Eu vejo gente falando que passa a noite orando, eu não consigo fazer isso. E Deus está dizendo: não deixe de fazer o pouco que você faz, porque o pouco que você faz está sendo aceito. Tem gente, irmãos, que ora horas de relógio e a oração não sobe. E tem gente que às vezes ora minutos, varrendo a casa, nem se ajoelha. Às vezes está tão ocupado, mas está ali conversando com Deus e Deus recebe. Deus, ele não fica impressionado com o tempo que você ora. Deus, ele não fica impressionado com a quantidade que você devolve de oferta na igreja. Deus, ele não fica impressionado com o tempo que você jejua. Ele quer que você faça de coração. Ele quer que você dê sempre o seu melhor. Ele quer que você tenha o seu coração aberto, porque não adianta, irmãos, nós fazermos as coisas para as pessoas contemplarem. Nós fazemos as coisas para sermos vistos pelos homens. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que tinham muitos ricos que depositavam ali grandes quantias, mas Jesus não destacou aqueles ricos. O que nós fazemos, irmãos, que não é de coração, o Senhor não vai aceitar. O Senhor não vai receber. E Deus está dizendo hoje para você: faça tudo com coração. Faça tudo com amor. Seja uma pessoa que se dedica a fazer, mesmo que seja pouco, humanamente falando. Deus não vê como os homens. O nosso Deus, ele vê de maneira diferente. Declare comigo: o meu Deus vê de maneira diferente. O meu Deus vê de maneira diferente. Ele olha para o pouco que você faz e ele recebe. Ele multiplica. Ele faz o milagre acontecer através do pouco que você tem. Irmão, eu só tenho um pouco de fé. Eu só tenho um pouco de esperança. Irmão, eu só tenho um pouco de expectativa. Já está quase acabando. O Senhor está dizendo: está quase acabando, mas não acabou. Continue com o pouco que você tem, que Deus vai te dar vitória. Continue com o pouco que você tem, que Deus, ele vai glorificar o nome dele na sua vida. Declare comigo: Deus vai glorificar o nome dele na minha vida e não tardará. Deus vai glorificar o nome dele na minha vida e não tardará. Essa mulher, ela chamou a atenção de Jesus. A Bíblia nos diz que ela era uma viúva pobre, que depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. O que ela fez, humanamente falando, era desprezível, era pouco, mas ela fez de coração. O próprio Jesus, ele vai testificar, ele vai falar, ele vai dizer que esta mulher, ela fez mais do que todos os ofertantes. Isso aqui, irmãos, é para que possamos entender que Jesus vê de maneira diferente. Para os homens, para a sociedade, quem havia colocado mais seriam os ricos, não é assim? Aquela mulher colocou o mínimo. Aquela mulher, irmãos, ela colocou algo, humanamente falando, que parecia aos olhos humanos ser insignificante. Mas para Jesus aquilo não era insignificante.
O que você faz hoje, que você pensa que é insignificante, Jesus está recebendo. Jesus está recebendo o pouco que você tem feito. Por isso, não pare de orar, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja em poucos minutos. Não pare de ler só um capítulo. Irmão, um capítulo só da Bíblia por dia. Leia. O pouco que você está fazendo, Deus está recebendo. O pouco que você está fazendo está surtindo efeito. O pouco que você está fazendo está alimentando a sua alma, está alimentando a sua fé. O pouco que você está fazendo vai fazer você viver milagres. O Senhor diz para você: o pouco que você tem feito tem te sustentado na presença do Senhor. Por isso não pare, por isso não desista. Ela colocou mais do que todos os ofertantes, porque todos eles fizeram do que sobrava. É muito fácil nós darmos do que sobra, né, irmãos? Ah, tá sobrando aqui, eu vou dar. Tá sobrando aqui, eu vou ajudar. Tá sobrando aqui, eu vou contribuir. É muito fácil. Mas quando estamos precisando, aí é difícil. Quando estamos passando dificuldades, aí é difícil. Quando a porta está fechada e quando a gente só tem aquilo ali mesmo, é difícil. Mas essa mulher, ela não quis saber, irmãos, do bem-estar dela própria. Ela entregou o melhor dela ao Senhor. Ela não quis saber como seria a história dela dali pra frente, porque ela não tinha mais nada. Mas ela se dedicou. Ela dedicou a entregar o melhor dela, mesmo que o seu melhor para muitos seja desprezível. Mesmo que o seu melhor para muitos, humanamente falando, seja realmente algo que as pessoas não valorizem. Mas continue fazendo como se fosse para Deus. O que a gente faz, irmãos, nós não temos que fazer como se fosse para os homens. Se essa mulher desce aqui pensando no que os homens iam falar dela, querendo reconhecimento humano, ninguém ia reconhecer ela por isso, irmãos, porque era pouco. Os homens, infelizmente, eles só contemplam, eles só veem quando é muito. Mas quando é pouco, não vê. Mas Deus não é assim, Deus é diferente dos homens. Declare comigo: o meu Deus é diferente dos homens. O meu Deus é diferente dos homens. Ele vê o pouco que você faz. Ele vê quando é de coração. Ele vê quando você se empenha para aquilo, porque, irmãos, não foi fácil para ela. Era o sustento dela. Tem pessoas aqui que estão entendendo, não tem sido fácil para você. Eu sei que muitas pessoas podem até desprezar os seus 5 minutos de oração. Eu sei que muitas pessoas podem até desprezar o seu pouco tempo de leitura de palavra. Muitos podem olhar para você e dizer: ah, ela nem se dedica como fulana se dedica, como ciclano se dedica, porque fulano faz mais, porque ciclana faz mais. E Deus está dizendo: não queira fazer para os homens verem. Porque se você fizer algo para ser vista pelos homens, para ser visto pelos homens, você já recebeu o seu galardão na terra. Mas se você fizer para ser vista pelos céus, para ser visto pelo próprio Deus, tenha certeza de uma coisa: Deus, ele vai honrar a sua fé. E Deus, ele vê de maneira diferente. Jesus, irmãos, ele chamou os discípulos e ele começou a testemunhar sobre aquela mulher. Coisa linda. Ele estava testemunhando sobre uma mulher, irmãos, que era rejeitada pela sociedade. Ele estava testemunhando sobre uma mulher que a oferta dela era tão pouca, mas tão pouca, que para muitos parecia ser insignificante. Mas aquela mulher fez toda a diferença, porque o que ela fez de coração. Ela deu tudo o que ela possuía naquele momento a Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. Deus, ele te entende, ele sabe que você já não tem mais força para orar 1, 2, 3 horas, mas entregue os seus 5 minutos de oração. Deus, ele sabe que sua vida está tão corrida. Às vezes você não consegue fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia, mas você consegue ler um capítulo e você diz: Deus, pelo menos um capítulo eu não vou sair de casa sem ler. Senhor, pelo menos eu vou entoar um louvor. Deus, ele está dizendo: o pouco que você tem feito eu tenho recebido. Ô, irmã, eu queria poder fazer horas de jejum. Eu acho tão bonito. Gente que diz que fica 2 dias fazendo jejum. Gente que fica 3 dias fazendo jejum. Gente que consegue. É tão bonito. E Deus está dizendo por intermédio dessa palavra: não queira fazer igual a ninguém. Não queira ser igual a ninguém. Não queira fazer algo que os céus podem não receber. Irmãos, porque tem coisas que, se não for de coração, Deus não recebe. O Espírito Santo, ele é tão santo que ele só recebe aquilo que é feito de coração. Então faça o que é de coração. Não adianta fazermos sacrifício de tolo, porque Deus não vai receber. Nós temos que fazer a nossa parte, dando o nosso melhor. O melhor hoje que você tem é 5 minutos de oração, pois continue dando. Irmã, eu só consigo jejuar 3 horas de relógio, 4 horas. Continue jejuando, não pare.
Eu vim aqui lhe dizer que o pouco que você tem feito está surtindo efeito. Declare comigo, eu não vou parar. O pouco que eu tenho feito está surtindo efeito. Eu não vou parar. O pouco que eu tenho feito está surtindo efeito. Versículo 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aquela mulher já era pobre, mas ela ainda deu tudo o que ela tinha. Mesmo não sabendo como seria o amanhã, como seria depois, como seria para ela se alimentar, como seria para ela viver. Invista tudo que você puder, meu irmão. Invista tudo que você puder na presença do Senhor, mesmo sem saber como é que vai ser o amanhã. Irmã, eu não sei como é que vai ser o amanhã. Pois é, entregue tudo a Deus. Porque Ele está cuidando de você. As pessoas, como eu falei, desprezam pelo pouco, mas Deus não. O Senhor gosta de trabalhar com pouco. Você vai ver isso desde o Antigo Testamento. Deus nunca precisou de muito para operar milagres. Você lembra do punhado de farinha e do pouquinho de azeite na botija? E o Senhor multiplicou e comeu a viúva de Sarepta, o profeta Elias e a casa dela, não poucos dias. Não faltou o azeite da botija e nem a farinha da panela? Pois é, irmãos, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus ele faz. Ele gosta de fazer milagres. E por intermédio desta palavra, Deus diz para você, eu farei milagres acontecer. Eu farei o impossível acontecer. Eu glorificarei o meu nome na tua história. Deus, irmãos, ele é Deus de surpresa. Deus, ele é Deus de alegria. Ele é o Deus de restauração. Ele é o Deus que traz para a sua vida a multiplicação do pouco. Agora você tem que investir. Você tem que fazer a sua parte confiando que Deus está recebendo o pouco que você tem feito. Tem gente, irmãos, que está sustentado no caminho do evangelho. Está sustentada pelo pouco que tem, pelo pouco que faz. Se você deixasse o pouco, você não estava mais aqui servindo ao Senhor. E é por isso que você tem que continuar com pouco. Oi, irmão, mas é tão pouco. Mas Deus está dizendo para você, eu tenho recebido o pouco que você tem feito. Eu tenho recebido o que você tem ofertado para mim, mesmo que para muitos seja pouco. A Bíblia também vai nos dizer que o Senhor multiplicou o azeite na história de uma viúva. Viúva essa que estava com os credores ali na porta para levar os seus filhos para serem escravos. A viúva estava em uma situação, humanamente falando, irmãos, desesperadora. Mas a Bíblia vai nos dizer que houve milagre na história dela. E o Senhor diz para você hoje, a situação pode estar crítica, mas vai haver milagres. A situação pode estar diversa, mas Deus faz o impossível acontecer com pouco. Com pouco. Eu vim aqui lhe dizer que não é com muito, não é com pouco. Jesus também trabalhou com pouco. 5 pães e 2 peixinhos na primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixinhos. Era pouco ou não era? Era, irmãos. Era, mas Jesus não desprezou. E hoje ele diz para você, não despreze o pouco. Talvez você está olhando para o pouco e está desprezando. E Deus está dizendo, é de lá que vem o seu milagre. Jesus está te observando. Essa mulher foi fiel no pouco e Jesus deu testemunho dela. Será que hoje Jesus pode dar testemunho de você? Ó, minha filha está cansada. Ó, meu filho está exausto. Mas ali, ó, é fiel no pouco. É fiel nos 5 minutos de oração. É fiel na leitura da palavra. É fiel no jejum. É fiel na minha presença. Tem feito o melhor. Mesmo que para muitos seja pouco que você tem feito, o céu está recebendo. E é nisso que você tem que se apegar. Declare comigo, eu vou me apegar que o pouco que eu tenho feito, Jesus está recebendo. Eu vou me apegar que o pouco que eu tenho feito, Jesus está recebendo. Irmão, se Jesus está recebendo, isso basta. Se Jesus está recebendo, isso é mais do que suficiente. Nós só temos que agradecer. Nós só temos que ter uma certeza e uma convicção. Ele está conosco, que isso basta. Essa mulher, ela nem sabia, ela estava sendo observada. Você nem sabe, você está sendo observado. Você está sendo observada. Deus está olhando para ver se você vai ser fiel no pouco. Deus está olhando para ver qual vai ser a sua intenção com o pouco que você tem. Porque Deus só vai colocar sobre o muito aquele que é fiel no pouco. Eu vou repetir para você entender. Deus só vai colocar sobre o muito aquele que é fiel no pouco. Tem gente aqui que tem promessa, irmãos, de coisas grandes. Mas Deus está testando a sua fidelidade. Deus está testando você no pouco. Essa mulher, ela mostrou fidelidade no pouco. Essa mulher, ela não desistiu. Essa mulher, ela não parou, ela não retrocedeu, mas ela continuou sendo fiel.
E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: continue sendo fiel com o pouco que você tem. Tudo que ela possuía, ela pegou e colocou lá no gasofilácio. Tudo que ela tinha, ela deu o sustento dela. Ela não deu do que sobrava, não deu do que sobra, deu do seu sustento. Porque Deus é Deus de provisão, é Deus de providência. Ele vai abrir portas na sua vida. Certamente Deus vai fazer o impossível acontecer na sua história e não tardará. Os pensamentos de Deus são maiores. Os propósitos de Deus são maiores. E Ele vai surpreender o seu coração. Declare comigo: eu creio que Deus vai surpreender o meu coração e não tardará. Eu creio que Deus vai surpreender o meu coração e não tardará. Jesus testemunhou sobre essa mulher. E Ele disse: ela deu o melhor. Ai, irmã, mas era tão pouco que ela deu. Pois é, para você ver que o pouco que você tem dado é visto como o melhor para Deus. Tem gente, irmãos, que está fazendo tanto, mas está fazendo para ser visto pelos homens. Está fazendo para ser vista pelos homens e o céu não está reconhecendo, porque aquilo que não é feito para Deus, aquilo que não é feito para a glória de Deus não é reconhecido por Deus. Mas o que é feito para a glória de Deus, o que é feito para que o nome do Senhor seja glorificado, o que é feito para que haja resultados, decando, ribianto deira candará, e o Senhor se agrada e é resultados para os céus. Não é resultado para os homens. Você tem feito para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver as mudanças que Deus vai trazer para a sua história. O pouco o Senhor não despreza. E Ele está dizendo para você: tenho eu recebido pouco, estou eu me agradando de você e vou eu glorificar o meu nome na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus, Ele se agradou da oferta da viúva pobre, que deu do que ela possuía, que deu do seu sustento, deu com todo o seu coração a sua oferta. O que você fizer para Deus, independente de tempo, de quantidade, faça com qualidade, dê sempre o seu melhor, vá de coração aberto, que você vai ver certamente Deus se agradando de você, Jesus, glorificando o nome dele na sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. O Senhor é um Deus fiel, poderoso, é um Deus que fala, confirma e testifica as tuas palavras. E por intermédio dessa palavra, eu vejo o Senhor confirmando a pessoas que o pouco que elas têm feito, Pai, tem surtido efeito nos céus. Tem gente que entrou aqui, Pai, pensando em parar com um pouco, pensando em desistir, mas elas estão sendo fortalecidas, eles estão sendo fortalecidos por esta palavra, a permanecer, a continuar, pois certamente o Senhor glorificará o teu nome na história deles. Obrigada, Pai. Obrigada pelo cumprimento da tua palavra, Senhor. Obrigada pelo cumprimento das tuas promessas na vida de pessoas que têm sido fiéis no pouco, que eles continuem dando o melhor, Pai, porque enquanto eles dão o melhor, Pai, o Senhor glorifica o teu nome, o Senhor mostra que o Senhor tem se agradado deles, o Senhor tem se agradado de pessoas que estão me ouvindo agora, que têm se esforçado, mesmo tendo pouco nas mãos, tem feito o melhor para ti. O Senhor vai retribuir, o Senhor vai recompensar. Foi o Senhor Jesus que testemunhou a respeito desta mulher, e eu creio que o Senhor está testemunhando a respeito do teu filho e da tua filha, e o Senhor não vai deixar aquilo que eles têm feito, aquilo que eles têm plantado, sem uma colheita, sem uma bênção, sem uma vitória. É chegado, eu creio, o tempo de bênção, o tempo de colheita, o tempo de vitória na vida dos teus filhos, e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta
resposta. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço. Te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, continua fazendo pouco que você tem feito, porque o céu tem se agradado de você. Continua porque haverá multiplicação. Continua porque haverá resposta, haverá milagres que o próprio Deus vai trazer para a sua vida, porque Ele tem visto a sua fidelidade no pouco. Essa mulher, ela deu muito mais do que os ricos deram, porque ela deu do seu sustento, ela deu de coração. Faça sempre de coração, dê sempre o seu melhor. Deus não se importa com a quantidade, Deus não se importa com o tempo. Deus, Ele quer a qualidade. Deus, Ele quer que o que você faça, você venha fazer de coração, como para Deus e não para os homens. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, não pare. Deus tem recebido o pouco que você tem feito. Que Deus te abençoe.